Amém. Deus seja louvado. Irmãos, então, nós viemos adorar o nosso Deus nessa noite. Então nós vamos partir para ouvir Deus falar conosco, porque como eu disse, é corrida, Santa Ceia, mas não importa. Deus fala em 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, não importa. O importante é que nós estamos com o nosso coração aberto. Viu? É importante que você esteja com o teu coração aberto para receber a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Amém. Bom, Deus colocou no meu coração uma palavra para trazer aqui, né? Noite de Santa Ceia do Senhor, que para a gente meditar nas nossa caminhada de cristão aí nessa terra, porque como a gente já vem falando nos últimos dias, Deus vem falando no nosso coração que a proximidade da volta do Senhor, né, não vai demorar, está próximo, e Deus retorna, o retorno do Senhor é próximo, e Ele precisa que a gente pegue firme, que a gente preste atenção mesmo, comece a colocar em prática as coisas que Ele fala, para poder estar com Ele na glória. Amém? Então, quero falar hoje sobre duas pessoas que servos de Deus, duas pessoas servas de Deus fiéis, tá? Mas ele tem uma que fez uma escolha não muito agradável, a outra fez uma escolha boa. Uma fez uma escolha ruim, né? Não muito agradável, ruim. E a outra fez uma escolha boa, tá? Na jornada com o Senhor. Então presta atenção, irmão, são duas pessoas fiéis, duas pessoas boas, duas pessoas que realmente serviram a Deus. Como eu e você, irmãos, estamos na presença do Senhor hoje, tá? Mas depende de alguns detalhes, algumas escolhas, algumas coisas na vida da nossa caminhada de cristão nessa terra, viu? Que vai determinar lá na frente se eu vou terminar a minha vida bem ou não, né? Essas duas pessoas terminaram bem, mas uma que fez a escolha não muito boa, né? Fez uma escolha errada. Esta pessoa passou por muitas coisas que não precisaria ter passado, muitas tribulações, muitas coisas que não deveria, não poderia, nem precisaria ter passado, só passou porque ela escolheu errado na caminhada dela, na jornada dela com Deus. Ela fez uma escolha errada que causou vários danos na vida dela, né, no dia a dia dela, até o final da vida dela. A outra não, a outra fez uma escolha boa, né, escolheu, que nós vamos ver, escolheu fazer aquilo que foi orientado por Deus, e no final da vida dele teve um final maravilhoso. Amém? Então, nós vamos começar falando sobre aquele que fez uma escolha boa. Abra tua Bíblia lá no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1. Então nós sabemos, irmãos, quando vocês vão abrindo aí a palavra, nós vamos comentando, nós sabemos sobre a vida de Josué, a gente comenta muito sobre Josué, fala muito sobre Josué, nós sabemos que Josué foi uma pessoa que serviu a Deus bem, não é? Ele fez as escolhas certas, sempre deu ouvidos àquilo que Deus orientava ele sempre andou na presença do Senhor, mesmo quando Moisés estava vivo, ele era uma pessoa fiel, ele servia Moisés direito, ele obedecia aquilo que Moisés orientava o povo, orientava ele, porque Moisés recebia de Deus a orientação, passava para o povo e ele acatava, ele fazia. Quando Moisés foi embora, irmãos, ele ficou, Deus colocou ele, honrou ele ali por causa disso, porque ele sempre deu ouvidos àquilo que Deus orientou. Isso é um alerta que Deus faz para nós. Deus quer que a gente medita hoje, tá? Como que está a tua vida com Deus hoje? Você está fazendo aquilo que Deus está te orientando? Porque você está vindo no culto, você está vendo Deus falar, você vê Deus falar, você conhece a palavra do Senhor, talvez não conheça a fundo, é difícil hoje conhecer a fundo, não é? Mas conhece a palavra,
Irmãos, aqui nós não deixamos de trazer aquilo que Deus quer falar. Deus fala, todos os cultos que você vê Deus falar contigo. Então, tudo isso que você ouve, toda essa palavra, todo esse alimento que você tem, todos os cultos que você vem, talvez a pessoa veio um dia só, um culto só, mas tem pessoa que veio os 3, não é? Então você vai ouvir mais, você vai ficar mais alimentado do que o outro que veio uma vez, lógico. Mas mesmo que veio uma vez, irmão, conhece a palavra, sabe o que é para fazer, sabe o caminho que tem que percorrer. Então, Josué, ele dava ouvidos ao Senhor. E nós, como que está a tua jornada com Deus? Então, nós começamos a falar da jornada porque um dia ela vai parar, irmãos. Um dia a jornada vai ter fim. Como que está hoje a tua jornada? Como que está a tua caminhada com o Senhor? Então, Josué, ele era um homem que dava ouvidos àquilo que Deus falava. Dava ouvidos e praticava aquilo que Deus falava. Deus mandou ele dar as voltas na muralha de Jericó, ele fez como Deus mandou, e Deus entregou a vitória para ele. Então, se você for ver até o final da vida de Josué, foi uma vida abençoada, irmão, abençoadíssimo, morreu fartos de dia também, abençoado, não é? Então, olha bem, versículo 7, Josué capítulo 1, versículo 7, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém? Esta foi a orientação de Deus para Josué. Então Deus orientou a Josué, como Ele orienta a mim e orienta você. Nós estamos sendo orientados por Deus aqui, ó. Deus orientou Josué, né? Falou com Josué, e Deus fala conosco também através de quem? Da palavra, né? Deus falou com Josué desta forma: olha, apenas esforça-te, porque não é simples a caminhada do cristão, não é simples você obedecer a Deus nessa terra, não é. Nós sabemos que não é. Vai vir muitas coisas contra você obedecer a palavra de Deus, você andar corretamente de acordo com o que Deus orienta, porque hoje a sociedade que nós vivemos é tudo corrompido, tudo um negócio, não é? O certo é errado, o errado é certo, o negócio está muito louco. Então, para você andar o certo segundo Deus, porque o certo segundo o homem muitas vezes não é certo segundo Deus. Tá? Então, para você andar o certo segundo Deus, você tem que obedecer a palavra, a orientação de Deus. E foi isso que Deus passou para Josué. E Josué, como uma pessoa que sempre obedeceu a Deus, né, obedeceu mais uma vez. Então ele assumiu uma posição difícil, que era fazer o povo passar para o outro lado do Jordão e conquistar a terra prometida. Difícil, um povo grande, numeroso, e ele estava ali, né? Mas Deus falou para ele esforçar. Por quê? Esforçar em que sentido? Olha o que Deus falou para ele: esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer o quê? Ter cuidado de quê? Ó, teve o cuidado de fazer. A palavra dele é o que você tem que fazer, irmão. É o que eu tenho que fazer, é nos esforçar para obedecer ele. Esse é o esforço. Então a gente muitas vezes esforça em trabalhar, esforça nisso, esforça aqui, aí corta pra cá. Mas esforçar
em obedecer a Deus, a gente não faz. O mais importante, a gente deixa de lado. Então, o esforço que Deus falou para Josué é esforço em obedecer toda a lei que Moisés tinha passado para ele. Será que eu e você estamos esforçando, irmão? Olha para a tua vida hoje, tá? É para você meditar, Santa Ceia do Senhor. Se você não estiver esforçando, é momento de você, na hora da Santa Ceia, pedir perdão para Deus, colocar a tua vida na presença do Senhor e começar a esforçar, porque não é simples obedecer a Deus. Talvez você vai bater de frente com muitas pessoas queridas sua, né? Da sua própria família, que não vai entender o que você está fazendo. Mas você precisa se esforçar, você precisa falar, não, eu vou servir a Deus, eu quero servir a Deus. Tem que partir de nós, irmão. Josué simplesmente obedeceu, sem perguntar, sem pestanejar, sem colocar em dúvida, ele simplesmente obedeceu. E o mais importante, não só naquele momento que foi orientado, mas em toda a vida dele, ele teve obediência a Deus. Amém? Toda a vida de Josué teve obediência a Deus. E se você for ver o fim da vida de Josué, você vai ver que ele viveu e foi abençoado até o final. Amém? Então, esse é um das pessoas que eu queria comentar, era Josué. Por causa da vida de escolha que ele fez, dá ouvido a isso aqui, ó. Tá? Ele não apartou o ouvido dele, não apartou a boca dele da palavra do Senhor, da lei do Senhor, e sempre cumpriu aquilo que Deus orientou. E eu quero que você medite, tá? Antes de eu falar do outro, antes de eu falar da outra pessoa que também realmente é uma pessoa de Deus, mas no meio da jornada dele deslizou. Josué não, esse outro sim. Mas antes de eu falar dele, irmão, siga Josué, tá? Faça aquilo que Josué fez. Pode seguir o outro que eu vou falar também, mas não o que ele fez, o deslize que ele fez. Siga a vida dele antes e após o deslize, tá? Depois ele consertou com Deus e andou bem, só que sofreu, muitas coisas que não deveria sofrer. Talvez você e eu estamos sofrendo, estamos passando por situações que não precisaríamos passar. Estamos passando porque não estamos dando ouvido à voz do Senhor. Amém? Então, abra a tua Bíblia agora lá, irmãos, no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos comentar sobre esta outra pessoa. Rapidinho, irmãos, isso aqui é para você meditar, tá? É para nós meditarmos, para você colocar na balança as duas pessoas, aquilo que Deus falou sobre Josué e aquilo que Deus vai falar sobre quem? O rei Davi. Conhece o rei Davi, irmão? Não foi um homem de Deus? Não foi um abençoado por Deus? Foi, mas deslizou, né? Na jornada dele, ele sofreu coisas que não precisaria ter sofrido se ele tivesse dado ouvidos à palavra de Deus. Ele não deu. Ele fez uma escolha. Josué fez a escolha de servir a Deus, fez a escolha de obedecer a Deus e foi abençoado em toda a vida dele. Davi, ele fez a escolha dele em certo momento e ali aquela escolha acarretou na vida dele muito sofrimento. Muitas escolhas que você faz e eu faço acarretam na tua vida sofrimento, tá? Você pode ver, irmão, presta atenção para você ver. Puxa aí na sua memória se você fez alguma escolha errada contra Deus esse mês, essa semana, sei lá, antes do mês passado. Você fez alguma escolha errada, você sabia que não deveria ter feito e fez, né? Isso acarretou tristeza, acarretou coisas ruins na sua vida. Porque aquilo, quem entrega para nós o bom, quem entrega para nós o de melhor na terra é Deus. Mas se eu deixo Deus de lado, porque quando eu desobedeço Ele, é a mesma coisa de eu desprezá-lo. Então, se eu desprezo o Senhor, desprezo a voz de Deus, a palavra de Deus, e faço aquilo que eu quero fazer pelos meus sentidos, eu estou desprezando a Deus e dando voz ao inimigo, né? Então, quando eu faço isso, Deus não vai estar me abençoando naquilo que eu vou estar fazendo, tá?
Então, se eu obedecer os mandamentos do Senhor, diz a palavra que Ele vai ordenar que as bênçãos venham e me sigam. Não é? Que é falado aqui em Deuteronômio 14. Então venham as bênçãos e me sigam. Tudo que eu colocar as minhas mãos será abençoado. Então, é por isso que é 28, né? Deuteronômio 28, do 1 ao 14, né? Deuteronômio 14, né? Então, irmãos, vamos lá. Davi comete um adultério e um homicídio. Duas coisas que Davi cometeu na vida dele, irmãos. Na caminhada dele, ele já era um rei aqui. Irmãos, Davi, vamos relembrar a história de Davi, rapidinho. Davi era um pastor de ovelhas. Não era? Deus tirou Davi lá dos campos. Um jovem que era, pelo que diz a Bíblia aqui, pelo que dá para a gente imaginar, era um jovem até mais desprezado pela família, né? Os irmãos participavam do exército, eram grandes, fortes, tal, e Davi pequenininho, e lá cuidava das ovelhas, esquecido. Quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel, que era o próprio Davi, o que aconteceu? Todos os irmãos estavam lá, Davi estava lá nas ovelhas, ninguém foi chamar Davi, irmão. Você vê como que Davi era esquecido, né? Vai lá, e depois, não, chama Davi lá. Depois que os irmãos já tiveram tudo passado lá, Samuel, não disse, não tem mais ninguém? Deus enganou? Não tem mais ninguém? Tem um, tá lá, o meu filho mais novo está lá cuidando das ovelhas. Ele era esquecido, irmão. Aí Deus pegou aquele esquecido, não é? Aquele pequenininho, como fez comigo e contigo. É ou não é, irmão? Você era grandão? Você era um cara. Deus pegou pegou você, pequenininho, né? Tirou lá do meio do pasto e trouxe e colocou como rei de Israel. A Bíblia diz, não vou nem abrir aqui porque isso não vai dar muito tempo, mas lá em Apocalipse diz assim, que Deus nos constituiu como reis e sacerdotes nesta terra. Amém? Então, Ele nos tirou, irmãos, como tirou Davi lá daquele campo e colocou Davi como rei. E entregou para Davi todas as bênçãos de um rei, não é? O povo estava sob o comando de Davi. Davi podia pegar, fazer todas as coisas, podia ter ali as mulheres que ele queria, podia fazer várias coisas, riquezas. Davi tinha tudo, irmão. Deus honrou Davi, tirou lá do meio daquele pasto, desprezado pela família, e colocou ele como rei de Israel, né? Jesus, Deus fez também comigo e contigo, nos tirou lá de onde nós estávamos e nos trouxe para cá, para nos constituir como reis nesta terra. Amém? Então, o que acontece, irmãos? O que acontece? Nós estamos precisando adorar o Senhor melhor. Vou pegar o microfone que acabou o bateria. Amém. Glória a Deus. Acabou o bateria aqui, mas eu troquei rapidinho, hein? Não deu para não pegar o vídeo não. Amém. Irmãos, então Davi foi honrado por Deus, irmão, como Deus honrou eu e você um dia. Mas aí o que aconteceu? Davi sabia das orientações da lei do Senhor. Davi, irmãos, cresceu sabendo da lei do Senhor. Davi sabia e resolveu ignorar a palavra de Deus. Como um dia você faz, um dia eu faço, né? Ou talvez muitas vezes você faz, muitas vezes eu faço, ignorar a palavra de Deus na terra, ignorar aquilo que Deus colocou na palavra de Deus para nos orientar. A gente ignora, e Davi ignorou, sabendo de tudo, depois de ser honrado por Deus, não é? Josué foi honrado por Deus, também foi colocado como líder de Israel, e Josué fez a vontade de Deus até o fim.
Davi também foi honrado por Deus, foi colocado como rei de Israel. E olha lá, e aconteceu que, capítulo 11, versículo 1, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, a seus servos, com ele e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu? Então, irmãos, depois a gente continua. Presta atenção numa coisa. Davi, primeiro, ele teria que estar na guerra junto com o exército dele, que era o que os reis faziam na época, não é? Primeira escolha errada de Davi foi ter ficado em casa, sem fazer nada, ocioso, não é? E Davi ocioso em casa, como eu e você, ocioso na obra de Deus, ocioso com as coisas do Senhor, nós enfraquecemos o nosso espírito. E Davi foi enfraquecido. O diabo trabalhou na vida de Davi, não é? Olha para você ver, um homem segundo o coração de Deus. O diabo trabalhou ali, irmãos. Ele levantou, né? Foi passear lá no terraço lá do palácio, e ali, irmãos, ocioso, porque ele tinha que estar fazendo a obra de Deus. A obra era para ele estar lá no meio, orientando o exército, como os reis faziam, lutando ali por Israel. É isso que ele teria que estar fazendo, mas ele escolheu ficar em casa, e aquela escolha dele foi errada, não é? E muitas escolhas erradas você faz, eu faço, na presença do Senhor, e aí a brecha é aberta para o diabo trabalhar. O diabo trabalhou na vida de Davi, irmão, naquele momento, né? Colocou lá aquela mulher para ele olhar e falar: nossa, que mulher linda, eu vou lá, chama lá, quem que é aquela mulher, eu quero ela para mim. Bom, Davi até então não sabia quem era a mulher, normal, ele poderia ter chamado a mulher e ficado com ela, não é? Era o rei. Mas disseram para Davi: esta aí é mulher, presta atenção, é o que? Mulher de quem? De Urias o Heteu. Então, ele era uma mulher casada. Ela era casada, irmão. E o que a lei do Senhor, a palavra de Deus falava sobre o adultério? Deus abominava. Davi sabia, foi avisado para ele. Então ele não estava de bobeira não, irmão. Ele escolheu fazer o errado. E muitas vezes você está fazendo como Davi, e eu também. Você vê na palavra, sabe que está errado, sabe o que você tem que fazer, você não faz, você faz o contrário. Eu faço o contrário, eu faço o que não preciso fazer, que não devo fazer. Davi, irmão, não é? Depois não sabemos o porquê que acontecem as coisas, o porquê o mal está chegando na minha casa, o porquê o mal está chegando na minha empresa, no meu trabalho. Eu não sei o que está acontecendo. Por quê? Está aí, irmão. Davi sabia que era casada e sabia que não poderia ter aquela mulher, porque Deus não agradaria, abominaria a atitude dele. Mas ele quis saber, irmão, ele quis dar ouvido à orientação de Deus, ele quis saber da palavra do Senhor. Não, eu sou o rei. Olha a prepotência da pessoa, com certeza pensou isso. Eu posso ter quem eu quiser, né? E passou por cima da lei de Deus. Não passe por cima de Deus, irmão. Maior é o Senhor, não é a gente. Maior é a palavra dele. Não passe por cima do Senhor hora nenhuma, momento nenhum.
pode ser a situação que for, cumpra aquilo que Deus ordena. Faça conforme Deus fala. Não passe por cima da palavra do Senhor. E Davi passou. O que aconteceu? Não vou nem ler aqui, irmão. Davi teve o adultério com aquela mulher, teve que mandar matar o marido da mulher, né? Nós sabemos da história. Não preciso ler esta história toda, irmão, porque o ponto que eu quero comentar é este: é a escolha que Davi fez sendo um homem de Deus, sendo uma pessoa que agradava, que era segundo o coração de Deus. Se você for ver para cá, antes de Davi receber lá a unção, Deus agradava de Davi, irmão. Deus entregou tudo, honrou Davi e colocou Davi na posição de rei, não é? E Davi fez escolhas terríveis. 3 escolhas que você pode ver na vida de Davi, que a espada, como diz a Bíblia, a espada não se afastou mais da casa de Davi. É filha de Davi sendo estuprada pelo irmão, depois o irmão matou o outro irmão, e depois aquele irmão que matou o outro irmão tomou as mulheres de Davi, tomou o trono de Davi. Irmão, depois foi lá e mataram esse irmão, não é? Esse filho de Davi, irmão. Foi aquela rebuliço na vida de Davi que ele não precisaria ter passado. Só passou tudo isso porque a escolha que ele fez foi errada. Ele escolheu não obedecer a palavra de Deus, né? Ele sabia, falaram, avisaram ele, irmão. Isso Deus também está fazendo conosco todos os dias, está nos avisando, né? E ele avisa de antemão, tá? Então, hoje mais um dia, Deus está me avisando e está te avisando: não passe por cima da palavra do Senhor, faça conforme Ele orienta, faça conforme está escrito na palavra, amém? Porque se fizermos ao contrário, nós vamos sofrer coisas que não precisaríamos estarmos sofrendo, amém? Então olha bem, no final, irmãos, Davi se arrependeu, não é? Davi se arrependeu e Deus aceitou e perdoou Davi, mas todas essas consequências ficaram na vida dele. E ele morreu, farto de dia também, né? Mas tudo que ele passou antes não precisaria ter passado. Amém? Então você faça essa comparação das 2 pessoas que nós falamos aqui. Faça essa comparação, Josué e Davi. E depois você tira a conclusão, né? O que você deveria fazer? O que você quer? Você quer passar uma vida tranquila e morrer fartos de dia, vamos dizer assim, né? Como Josué fez, porque obedeceu às orientações de Deus, fez conforme Deus fala? Ou você prefere viver também uma vida boa, morrer como Davi, mas passar terríveis tribulações na vida que ele não precisaria ter passado, porque escolheu fazer errado, escolheu ir contra Deus? Então a escolha é nossa. Então não escolha uma vida de desobediência, não passe por cima das coisas do Senhor, amém?